Graça e paz, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do mini curso sobre a autoridade do crente. Caso você ainda não tenha assistido às outras aulas, eu quero te incentivar a desfrutar desse conteúdo riquíssimo que nós temos aqui no nosso canal. Também te convidar a seguir as nossas redes sociais para que nós possamos juntos avançar na vontade do Senhor e naquilo que Ele tem para nós como corpo de Cristo, conhecedores da palavra de Deus. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre identificação. Eu tenho certeza que você já escutou essa palavra em algum momento da sua vida e hoje nós vamos nos aprofundar nessa verdade. Caso você ainda não saiba, nós temos um curso todinho sobre identificação. Hoje nós vamos falar mais especificamente da identificação em relação à autoridade do crente, mas nós temos esse curso que cita passo a passo os aspectos da identificação de Cristo com um homem. Então, aproveite a aula de hoje e aproveite também outro curso que vai ser muito bom para você. Também divulgue para sua família, para os seus amigos, porque eu tenho certeza que vai abençoar cada um deles. Estão prontos? Vamos lá? Então tá bom. Na última aula, nós aprendemos sobre como a autoridade que o homem tinha foi perdida para Satanás. O homem tinha uma autoridade nessa terra e através do pecado, o homem ele perdeu essa autoridade para Satanás. Ele entregou para Satanás. Ele decidiu entregar para Satanás. Literalmente, graças a Deus, esse problema foi resolvido. A nossa solução desse problema foi Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós podemos hoje viver uma vida diferente, porque Ele decidiu se sacrificar por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, vamos estudar mais detalhadamente sobre esse assunto e fique conosco até o final dessa aula. Então, como eu disse, para solucionar esse problema da autoridade perdida a Satanás, Cristo Jesus, ele se identificou como homem. O que é isso? Então, se nós formos pensar, falar mais detalhadamente sobre Cristo e formos pensar na Trindade, Cristo, ele é Deus. Deus, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo, ele é Deus e ele decidiu, em conjunto, com Deus Pai e Deus Espírito Santo, resolver essa situação com um homem. Como essa situação toda de perda de autoridade foi gerada pelo homem, ele precisou verdadeiramente se identificar como um homem. Porque vamos parar para pensar. Se a dívida é sua, você realmente precisa pagar, correto? Até aí tá bom. Mas e se você não consegue pagar? Alguém que deseja estar associado a você, ou que está associado a você, ou que é do mesmo tipo que você, precisa pagar essa dívida, não é mesmo? Então foi isso que Cristo fez. Ele se identificou como um homem para que essa dívida fosse paga e a autoridade fosse retomada. A identificação, ela tem uma definição. Na verdade, ela tem várias definições e eu trouxe duas delas para você. A identificação, então, é o ato ou o efeito de identificar-se, processo pelo qual duas ou mais coisas ou pessoas são consideradas idênticas ou similares. Então, foi isso que eu acabei de dizer. Alguém precisava pagar aquilo que nós tínhamos cometido, desfazer aquilo que nós tínhamos cometido. Quem desfez? Cristo Jesus. Vamos lá na palavra de Deus em João 1,14, que diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então, para que Cristo Jesus pudesse verdadeiramente se identificar com um homem e desfazer aquilo que havia sido feito, ele precisou vir como um homem, semelhante a um homem, né? Quando a gente pensa em ser humano, é isso mesmo. Ele se fez carne, ele teve um corpo, ele habitou em um corpo, ele viveu aqui na terra. Ele nasceu, ele cresceu e depois ele morreu para pagar os nossos pecados. Então, verdadeiramente, ele habitou na terra. Deus Filho habitou aqui na terra. O Verbo, a palavra, habitou aqui na terra. Lá em Filipenses 2:7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, só para nós fecharmos esse pensamento, nós estamos tratando sobre a identificação, como Deus solucionou esse problema que nós tivemos da entrega de autoridade que era nossa e foi dada a Satanás, e como esse problema foi solucionado? Esse problema foi solucionado através da identificação de Cristo Jesus como um homem, tá bom? Então, o problema foi solucionado por aí. Porém, para que esse problema fosse solucionado, Cristo Jesus, ele não somente poderia vir como homem, né? Como carne nessa terra. Lá em Hebreus 9:22 diz o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Lá no versículo 28 continua dizendo assim: também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Então vamos pensar no seguinte: nós vivíamos uma vida na prática do pecado, logo nós não vivíamos uma vida de comunhão com o Senhor. Nós vivíamos debaixo do governo de Satanás, porque ele sim, é dele que provém todo o pecado. Porém, para que Cristo pudesse reverter a situação que nós estávamos vivendo, nos retomar para Deus Pai, ele precisou se sacrificar, assim como a própria palavra fala. Ele precisou nos purificar. E isso era possível através de um sacrifício com derramamento de sangue, que é igual à morte. Então, para que nós tivéssemos a nossa natureza retomada, a nossa comunhão com Deus Pai retomada, Cristo Jesus precisou se sacrificar por nós. Porque nós não poderíamos ter uma autoridade de volta se nós não estivéssemos debaixo do reino de luz, do reino do Deus Pai, né, de nós pensarmos em Cristo, no Espírito Santo. Nós só poderíamos retomar essa autoridade que foi nos dada lá no início se fôssemos purificados. Essa realmente era uma dívida altíssima para se pagar, a nossa purificação, a nossa retomada de posição. Porque era isso que Jesus ele veio fazer. Ele retomou a nossa posição em Deus Pai, como filhos. Nós estávamos destituídos da glória do Senhor, porque nós decidimos viver uma vida de pecado. Mas para que a nossa posição como filhos de Deus e autoridade nessa terra pudesse ser retomada, Cristo Jesus precisou nos purificar. E essa purificação foi uma purificação com derramamento de sangue, com a morte de Cristo Jesus. Isso só foi possível porque ele se entregou. Porque isso não... Satanás não poderia ter pego ele. Eu vou matar o Deus Filho. Isso não era possível. Jesus, ele se entregou. Foi voluntário para que nós pudéssemos, sim, retomar, fôssemos purificados dessa natureza e retomássemos como filhos de Deus. Então, para retomarmos a nossa posição perante ao Pai, a nossa posição de autoridade, Cristo precisou se sacrificar.
esse sacrifício, ele precisou ser feito através da morte, derramamento de sangue, como eu falei, e ele também é conhecido como substituição. Então, na identificação de Cristo Jesus com um homem, ele precisou substituir o homem nisso. Por quê? Como nós vamos purificar algo se nós mesmos estávamos sujos? Imagina só, se você pegar um copo com água suja e colocar mais água suja, você vai ter o resultado de uma água suja. Agora, se você pegar um copo e a água está suja e você colocar uma água limpa, cristalina, o resultado é um copo totalmente com água cristalina, um copo totalmente purificado de sujeiras. Então, para que nós pudéssemos ser purificados, o nosso sacrifício perfeito precisava ser alguém sem pecado. E Cristo Jesus, ele veio nessa terra para que nós pudéssemos ser purificados. Ele não tinha pecado, ele não precisava passar por isso, mas por amor a nós, ele nos purificou através do sacrifício. Só para nós termos uma definição de substituição, só para nós entendermos o que Cristo fez por nós, a substituição é se colocar no lugar de outra pessoa, de fazer uma troca. Imagina só, você na cruz e Jesus falando, sai daí, deixa que eu faça isso por você, deixa que eu me coloco no seu lugar para que você possa ser purificado. Foi exatamente isso que ele fez por nós. Ele nos purificou através do sacrifício dele. O Cordeiro sem mácula nos substituiu na cruz para que nós pudéssemos estar purificados. Então, eu gostaria de te dar alguns textos que relatam isso. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: tornou-se pecado em nosso lugar. 1 Pedro 2, 22 ao 24, se nós formos pegar uma ideia geral, ele fala que ele levou o nosso pecado. Lá em Gálatas 3, 13, ele se tornou maldito em nosso lugar. E lá em Isaías 53, 6, diz que o nosso pecado foi colocado sobre ele. Então, como eu disse, para que nós pudéssemos ser purificados e para que a autoridade que foi nos dada lá no início pudesse ser retomada, de Cristo Jesus, ele precisou se identificar conosco. Ele precisou se identificar com um homem para que nós pudéssemos ser purificados e ter a nossa autoridade retomada. Então, sim, Jesus se identificou com um homem, se fez carne em nosso meio, nos substituiu em pagar essa dívida que nós não poderíamos pagar, morreu em nosso lugar, uma morte de cruz, ele foi crucificado, era um preço que nós não conseguiríamos pagar. Imagina uma dívida que você não pode quitar, nós não poderíamos quitar essa dívida, mas Cristo fez isso por nós. Graças a Deus, ele não somente pagou a nossa dívida, mas através daquilo que ele passou na cruz, dele ter levado todas as nossas doenças, como fala lá em Isaías, dele ter padecido em nosso lugar, dele ter se colocado como miserável em nosso lugar. Nós não somente fomos purificados, mas também fomos sarados, restituídos, vivendo uma vida de provisão, paz e alegria. Mas vamos focar na retomada da nossa posição perante a autoridade que Deus tinha nos dado. Então, Cristo morreu por nós. E graças a Deus que não ficou por aí. Ele pagou o preço de sangue pela nossa purificação, para nós retomarmos a nossa autoridade. E depois, ele ressuscitou e viveu a redenção. Lá em Filipenses 2, 9 e 11 diz o seguinte: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele morreu, ele pagou, mas ele ressuscitou, ele
ele está à destra de Deus Pai e nós estamos juntos com ele. Mas esse assunto não é para a aula de hoje. Nós teremos uma aula que é a próxima aula, falando basicamente sobre a redenção com Cristo. Então, Cristo, ele se tornou um conosco em nosso pecado, para que nós nos tornemos um com ele em justiça. Ele se tornou como nós éramos, para que nós pudéssemos nos tornar como ele é. Então, na aula de hoje, basicamente, nós estudamos sobre a identificação de Cristo Jesus com o homem, como a nossa condição foi restituída para que nós tivéssemos a restituição da autoridade que Deus nos deu e que para que a identificação fosse completa, Cristo Jesus, ele nos substituiu numa morte de cruz, para que nós pudéssemos viver uma vida de redenção com ele. Porém, a parte da redenção, você vai aprender na próxima aula. Então, fica ligadinho por aí. Quero te incentivar a ficar até o final do curso. Eu tenho certeza que esse curso, ele vai não somente mudar a sua vida, naturalmente, para que você exerça a autoridade no seu dia a dia, mas ele vai te mostrar como a sua condição de autoridade afeta as pessoas no seu dia a dia e afeta a sua vida e a vida de outros para a eternidade. Tá bom? Eu espero que você tenha desfrutado desse tempo maravilhoso, que você fique conosco e também possa transmitir essas mensagens para outros. Até logo!